sobre o tema Amor e Evolução. Conosco, a nossa irmã Rosângela. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada. É a oportunidade, meu Pai. Muito obrigada. Muito obrigada pelo acolhimento, sempre tão caloroso, e pelo convite. Que Jesus abençoe a nós todos. Então, o tema de hoje é um tema, parece genérico, né? Ele parece um tema muito amplo, e de fato ele é, né? Por isso é que a gente vai se disciplinar bastante mesmo, para seguir uma linha de raciocínio e tentar trazer alguma espécie de concordância, de resumo, do que a doutrina espírita nos traz, sem perder muito essa linha, porque o tema realmente parece amplo e ele é amplo. Ele dá muitas margens para várias discussões. Mas a gente vai falar de amor, amar e evoluir, né? O amor e a evolução, que é algo que a gente vivencia, né? Todos nós estamos aqui no corpo físico, num corpo muito legal, o melhor que nós temos, o melhor que nós já tivemos, porque os espíritos nos dizem que esta encarnação e essa forma de vida que nós temos, podem ter certeza, nós não tivemos no passado, é melhor que nós conquistamos. Então, graças a Deus, a gente está num corpo que nós conquistamos, numa forma de vida já que passou por alguns perrengues na evolução. Mas a pergunta é, como é que acontece essa transformação? Porque o que os espíritos nos dizem é que de seres rudimentares, seres muito, olha o superlativo que é usado, seres muito rudimentares, nós seremos anjos. Olha lá. Então como é que vai acontecer isso? Como é que nós vamos passar, ir de uma condição a outra? Como é que vai acontecer essa transformação a ponto de num futuro, talvez longe, talvez perto, a gente ser identificado, reconhecido como anjo? Lá está o anjo, lá está a anja Rosane. Pô, parece uma coisa muito surreal. Mas é assim que Kardec nos diz, e os espíritos, então vamos acreditar. Então, qual é o objetivo da criação? Por que Deus nos criou? Ele não poderia viver no universo sozinho? Não tem problema de cabeça. Está lá, o universo para ele. Por que Deus nos criou? É uma grande pergunta. Essas questões, por que nós existimos, para onde nós vamos, quem nós somos, são questionamentos que sempre nos acompanharam. Desde quando a gente adquiriu e conquistou a consciência. Sempre nos acompanharam, sempre. Em todas as épocas históricas, em todos os períodos da humanidade, em todos os quadrantes do planeta, esses questionamentos sempre existiram. Por que nós estamos aqui, quem nós somos, para onde nós vamos? E a realidade é que Jesus nunca deixou de dar a resposta, nunca. Ele nunca deixou nenhuma civilização desamparada. Nós tivemos nas épocas históricas lá atrás, antes dele, Hermes Trismegisto, que foi um egípcio, Krisma, Buda. Nós tivemos tantas pessoas que vieram nos esclarecer sobre a nossa origem, o nosso destino. Então Jesus nunca nos deixou desamparados. Ele sempre colocou na terra os seus enviados para nos responderem isso. Só que foi a partir do século XIX, com o advento da doutrina espírita, é que essas questões tiveram respostas mais nítidas para nós. A partir da revelação do Espiritismo,
nós começamos a compreender melhor essas questões da existência, da evolução, do nosso passado, do nosso destino. E por isso que a gente vai usar o século XIX para cá. Se a gente tem um acervo, como a gente tem, que é a doutrina espírita, com esse acervo tão profundo, que nos explica tão nitidamente, não que os outros não nos interessam, fazem parte da nossa evolução também. Mas se a gente ficar só com a explicação da literatura espírita, a gente já vai conseguir entender um pouquinho, sobre os mecanismos da evolução. E tem um palestrante espírita chamado Jorge Lahar. Quem conhece? O senhor Jorge Lahar. Ele falou, ele estudou, e eu vou praticamente colocar todos os créditos, dessa fala para ele, porque eu segui o estudo de Jorge Lahar. Ele identificou na literatura espírita, através dos estudos que ele fez, 10 fundamentos preponderantes que nos explicam a evolução. E ele resumiu isso de uma maneira muito didática, uma maneira muito pedagógica, que todo mundo tem condições de entender. Até eu entendi. Talvez eu não saiba explicar, mas aqui eu entendi. Eu vou tentar explicar como ele explicou. Então, o primeiro ponto que ele diz, que é um ponto fundamental para explicar a nossa evolução, é a gente entender que Deus nos criou com duas características: simples e ignorantes. Todo mundo, todas as criaturas. Que a gente tem que entender que Deus não criou ninguém com privilégio. Ah, eu vou criar um que já é anjo. Não. O atual anjo já foi como a gente. Partiu do mesmo ponto de partida. Nós éramos, todos nós, da criação divina, seres tão rudimentares que a gente não conseguia comandar um corpo complexo. Um corpo que tivesse, por exemplo, membros, a gente não conseguia usar os membros. Um corpo que tivesse audição, visão, a gente não conseguia comandar, a gente não entendia isso. Então nós éramos muito simples, muito. Nós não sabíamos a diferença entre erro e acerto. A gente não sabia onde se esconder do predador. A gente não sabia nada disso. E a gente foi aprendendo com o segundo ponto agora que ele fala. Como que a gente saiu dessa condição de simples e ignorante e conseguimos avançar mais um pouquinho. Ele fala que é o segundo ponto, através das nossas experiências. Olha só que palavra bonita. Essa palavra pode ser substituída por vivências, por encarnações, por vidas sucessivas. Através das nossas experiências, nós fomos saindo daquela condição de seres rudimentares e nós fomos caminhando, chegando até a condição que nós estamos hoje, a condição hominais, seres humanos, mas ainda tem trilha para percorrer, tem caminho para seguir. A gente vai chegar lá perto da divindade. Lembram que eles prometeram que nós viraríamos anjos? Então tem um caminho pela frente ainda. E ele diz, ninguém consegue aprender sem treinar. Ninguém consegue aprender sem exercitar. Ninguém aprende nada se não fizer os exercícios. Não é assim na autoescola? A gente não vai para a autoescola, não tem que treinar, senão a gente só vai bater no poste, porque a gente, se não treinar, a gente vai bater no poste mesmo. Então a gente tem que treinar nas nossas vidas sucessivas, experiências sucessivas. Foi assim com os nossos instintos. Vejam só o que a literatura espírita nos diz de minerais, onde nós não tínhamos consciência nenhuma, nós éramos seres rudimentares,
nós, depois de milhões de anos, repetindo experiências como minerais, nós chegamos ao reino vegetal. Ali no reino vegetal, a gente treinou muita coisa, foi o princípio vital. E ali a gente treinou, sabe o quê? Regeneração, reprodução, conservação, mas foram milhões e milhões e milhões de anos, até que a gente conseguiu ir para outro reino, o animal. E foi no reino animal que nós conseguimos treinar os nossos instintos. Nós já tínhamos instintos mais complexos e nós já conseguíamos relacionar com o mundo de uma maneira mais clara. Mas a gente ainda não tinha consciência de si. Mas olha lá, o que a literatura espírita diz, que o Jorge Elahá vem falar para a gente. Que tudo que a gente aprende, o espírito guarda. Não joga fora, não. Guarda. Então, tudo que a gente aprendeu de todos esses reinos, está aqui. Está no meu espírito aqui. Então, nós temos um cérebro chamado cérebro reptiliano. Ele fica aqui na base do cérebro, é o tronco do cérebro. O que é esse cérebro? É a conservação da nossa aprendizagem através de milhões e milhões e milhões de anos dos nossos instintos de sobrevivência. Está aqui. Quando nós éramos animais. Está aqui. Por isso que hoje a gente não precisa mais pensar, vou respirar. Por favor, pulmão, respire, troque o ar, bote oxigênio nas células, dispense o gás carbônico. Hoje a gente não fala isso. Hoje a gente não fala assim, ó, estou com fome, vou comer. É tudo instinto. Está automatizado. E o nome desse cérebro que guarda isso é o nosso cérebro primitivo, reptiliano, que é responsável pela nossa sobrevivência. Por isso que ainda hoje, apesar de nós sermos seres que temos a consciência desenvolvida, nós ainda algumas vezes agimos por instinto. Porque os instintos estão aqui, acomodados. Ele diz também que as experiências, nós podemos aprender pelas experiências de 3 formas. As experiências podem nos ensinar como? Eu errei. A minha própria experiência do erro vai me ensinar. Poxa, eu errei de novo. Tenho que aprender de novo com esse erro. É uma forma de aprender com a experiência, sua experiência, seus erros. O que eu faço? Sendo certo ou sendo errado? Eu vou quebrar a minha cara para aprender. Mas ele diz também que a literatura espírita traz, que tem uma outra forma de aprender pela experiência, que a gente não precisa errar. Bater a cabeça na parede, se a gente aprender com os erros dos outros. Pô, ele errou, se deu mal, por que eu vou fazer isso? Ele já se deu mal, por que eu tenho que repetir esse erro? Então, a outra forma de a gente aprender é através da experiência do outro. Eu não preciso errar tanto. Eu posso me basear no que o outro passou, no que o outro sofreu, que não foi legal. Não, aquilo eu não vou repetir. Isso eu não quero para a minha vida. Meu pai agiu assim, poxa, ele agiu errado. Ele batia nos filhos, a gente ficava de castigo, a gente ficava assim, a gente teve traumas. Não, eu não vou agir assim, eu não acho isso certo. Então eu posso aprender com aquilo que eu vi na experiência do outro. A outra forma de eu aprender com a experiência é quando alguém aparece no nosso caminho. E antes que a gente erre, nos fala, poxa, irmão, não vai por aí não. Vai por aquele caminho lá que é mais certo. Poxa, não faça isso não. Pense mais uma vez. Você vai lá, terá satisfação se vingar. Pense 2 vezes. Pense melhor. Quer ir lá em casa tomar um café? Quando alguém aparece no nosso caminho,
para nos chamar a atenção. Vamos imaginar alguém aparecer no nosso caminho, a gente lá, e alguém aparece no nosso caminho e fala: amai-vos uns aos outros. E não só fala, como ele faz, para a gente aprender melhor. Perdoa. Ora por aquele que te maldiz. Será que a gente já não passou por essa experiência? Será que já não teve? Temos ainda pessoas que atravessam o nosso caminho, que nos tiram do perigo. Quantas vezes, né? Olha, estás bebendo demais, dá essa garrafa aqui. Poxa, esse cigarro está te acabando, vamos lá, vamos fazer um exercício, vamos para a academia. Vamos mudar essa tua dieta, vamos comer coisas. Não são pessoas que atravessam o nosso caminho para que a gente erre menos? São. Mas não teve uma outra pessoa que apareceu no nosso caminho há muito tempo atrás e nos disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que fazem o mal para você. Nós já tivemos essa experiência. E no Livro dos Espíritos, lá na questão 120, Kardec pergunta aos espíritos: é necessário a gente passar pela fieira do mal para conhecer o bem? E os espíritos dizem: não, não é necessário você passar pelo mal para entender que o mal só faz mal. Já imaginaram? Eu fiquei pensando. Já imaginaram a gente viver? Eu estou aqui nessa vida, vou desencarnar. Aí o meu mentor me recebe lá na espiritualidade. Oi, Rosane, tudo bem? Tudo bem. Nessa encarnação você matou a sua mãe? Não, eu não matei a minha mãe. Ah, você não matou nem o seu filho? Não, eu não matei meu filho. Você não usou droga? Você... Não fiz isso. Então você tem que voltar, tem que fazer isso para você aprender que não se deve fazer isso. Isso é inadmissível, não é? Isso não seria inadmissível? Então é inadmissível a gente dizer: eu erro mesmo porque é com o erro que eu aprendo. Não, a gente não precisa errar para aprender. A gente pode aprender com os exemplos das pessoas que atravessam o nosso caminho e tentam nos desviar do mal. Elas tentam desviar do mal. Ou então só a lembrança de Jesus, que ele fez a mesma coisa. Então, a gente fica pensando: mas para que isso tudo, né? Quanto trabalho, Deus criou milhares de seres, tem que dar conta do universo inteiro. Eu tenho que encarnar, reencarnar, experienciar, viver com aquelas pessoas que eu nem gosto, etc, etc. Mas para que tudo isso? Onde isso vai me levar? Aí vem o terceiro ponto, que a gente tem que entender que a nossa evolução, ela passa por essas experiências, porque Deus tem um objetivo para todo mundo, é nos levar ao caminho da felicidade. Parece que é historinha da carochinha, parece que isso não é verdade. Como é que Deus vai fazer isso? Mas o único objetivo de Deus é que todos os seus filhos, todas as criaturas do universo, sem escapar ninguém, sejam felizes. Felizes. Mas olha só, se Deus, é um questionamento, é uma pergunta, se Deus está me dizendo e está nos dizendo através dos seus enviados que todo mundo será feliz, Jesus já disse: nenhuma ovelha se perderá. Se todo mundo vai chegar na felicidade, se ele é poderoso e ele é bom, por que ele não antecipa o caminho? Por que ele não traz logo essa felicidade para a gente? Por que ele não dá logo? Isso será que não prova que Deus não é tão bonzinho assim? Porque ele fala: não, felicidade não é para ti agora, não, espera, vai ralar.
vai trabalhar, vai suar a camisa, vai ralar. Então, Deus é tão bonzinho assim? Porque a gente aprende na doutrina espírita, e não é só na doutrina espírita, mas mais na doutrina espírita, que por amor a nós, Deus quer que nós saiamos da ignorância e conquistemos os conhecimentos. E como é que o espírito conquista o conhecimento? Resolvendo o problema. Se tudo vier de mão beijada, a gente não vai aprender. Vamos experimentar criar um filho. 2 filhos. Um você cria mandando ele fazer, vai lá e faz, se vira. E o outro você leva tudo na mão, ele tem tudo na mão beijada. Veja lá quem é o filho autônomo, quem é o filho que vai ter liberdade, aquele filho que vai se virar melhor na sociedade. É aquele que eu levei tudo na mão? Não é. Esse filho, ele vai ser dependente. Ele vai precisar sempre que alguém faça alguma coisa por ele. Então, assim é Deus conosco. Vai lá, querido, faz, luta, resolve esse problema. Porque Ele está dando para nós autonomia, inteligência, capacidade de resolução de problemas na nossa jornada evolutiva. Por isso que Ele faz isso. Ele quer que a gente ache a chave da felicidade. Bem, agora a gente falou numa palavrinha, que é chave. Existe uma chave, então? Bem, essa palestra aqui, essa fala é muito resumida, mas está tudo na literatura espírita, bem explicadinho, bem detalhadinho isso. E sim, existe uma chave que nós vamos ter que achar, nós vamos ter que encontrar, nós vamos ter que saber usar. E essa chave se chama amor. Ninguém, mas ninguém vai ser feliz se não aprender a amar. Um amor não é aquele amor que a gente conhece, que ainda é um amor egoísta. Eu amo o que é meu cachorro, meu carro, minha casa, meu marido. Eu amo meu corpinho, eu amo o que eu tenho. Não, isso é apego. O amor se expande. O amor se movimenta, o amor vai ao encontro do outro. O amor, ele vai fazer o ser humano se movimentar pela justiça, pela igualdade social, pela fraternidade, pelo bem-estar do outro. Isso é o amor. O resto ainda, isso que nós temos ainda é o princípio de amor. Mas ainda não é aquele amor que vai fazer para a gente abrir de fato essa chave. Mas nós estamos exercitando, nós estamos treinando. Nós estamos na experiência, isso é muito legal. Então, pode perguntar, se a gente tivesse a chance de perguntar para qualquer espírito do universo. Emmanuel manifestou aqui. Emmanuel, existe alguma pessoa no universo que é feliz sem amar? André Luiz, existe? Podia ser Jesus. Jesus, fala para mim, existe alguma pessoa no universo que é feliz sem amar? Eles vão dizer, não existe. No universo não existe ninguém que fale, eu odeio, eu me vinguei, eu traí, eu roubei bastante, eu ainda roubo. Eu sou feliz. Não. Isso é uma pseudo sensação. Não é nem de felicidade, é qualquer outra coisa menos a felicidade, menos a felicidade. Então no universo não existe, porque para ser feliz tem que amar. Para ser feliz tem que amar. E na condição de amar, a gente vai servir. Isso vai ser natural na gente. O amor é uma condição, como fala o Jorge Elahá, inarredável da felicidade. Não dá para arredar, afastar a felicidade do amor. Os dois andam juntos. Andam juntos, como um casal. Amor e felicidade. Esse amor mais amplo, né? Esse amor mais abrangente, esse amor mais incondicional, do qual Jesus veio nos ensinar. Mas agora, também tem um ponto, né? Bem, como é que nós vamos garantir
Gente, como é que nós vamos garantir que realmente nenhuma ovelha se perderá? Como é que a gente pode contar as ovelhas? Impossível a gente saber se não vai ter um grupo de pessoas, milhares de pessoas, que não vão querer saber de amar mesmo e vão ficar eternamente no erro. Quem é que vai me provar que essa teoria é verdade? Porque está na literatura que quando Deus criou nós, todos os seres, os animais, os vegetais e tudo que tem no universo, ele deixou a sua assinatura na obra. E qual é a assinatura de Deus? A lei do amor como germe dentro de cada um. Está aqui dentro. A gente não enxerga, a gente não ouve, a gente não sente, a gente não toca, a gente tem outras coisas para fazer no mundo, a gente é muito distraído, eu tenho novela para ver, eu tenho lá uma coisa... A gente é muito distraído ainda. Mas a assinatura de Deus está aqui. É uma lei. E como lei, ninguém foge. É determinante. Nós temos o amor, esse amor vai florescer mais cedo ou mais tarde, e nós vamos ser felizes. Claro, no tempo de cada um. Que nós vamos ser felizes. É uma lei. Tanto é que quando a gente fere a lei de Deus, a gente se sente mal, a gente se sente angustiado. Porque quando a gente não está em consonância com a lei de Deus, a gente não está equilibrado, não está tranquilo. É no vínculo com a lei de Deus que o espírito se sente equilibrado. E para concluir, que a gente está quase lá, mas como é que eu vou administrar isso, né? Como é que eu vou administrar? Olha, tanta coisa para fazer, né? Olha só, e não é pouco não, hein? É perdoar, é amar, é servir. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar conta, eu tenho boleto. Como que eu vou fazer tudo isso? Bem, Jesus não deixou ninguém na ignorância. Ele veio pessoalmente, ele mandou pessoas antes, mandou pessoas depois. Ele veio. Tem aí um monte de ensinamentos, um monte de exemplos. Ele não teve uma vida tranquila quando ele esteve na Terra, porque a gente pode falar assim, pô, Jesus pede isso porque ele não passou pelo que eu estou passando. Como não? Passou necessidade, não era rico, foi torturado, foi morto na cruz, foi injustiçado, foi traído, foi cuspido. Como não? Então ele foi um exemplo. Ele passou para a gente não falar isso. Cristo, não vem não, porque estás aí com esse papinho de amor, porque não estás vivendo a minha vida. Não. Ele justamente sofreu para dizer, eu também sofri, eu também passei por isso. E Deus, olha só, para a gente finalizar, Deus deu um recurso para cada criatura, para nós, para todo mundo que está nascendo agora, para todo mundo que já veio antes da gente. Ele deu um recurso que nunca acaba, é inesgotável. Sabe qual é o recurso? É o tempo. Deus deu o tempo, Deus não tem pressa. E como que a gente vai administrar o tempo? Depende da gente. Do nosso livre-arbítrio, que nós já temos, é relativo, mas nós já temos. Da nossa vontade. Não estou com vontade não, me convidaram para ir lá, atender uma pessoa, dar um passe. Mas poxa, tudo bem, Deus respeite a tua vontade. Não tem problema. Não tem problema. Mas, para te trilhar o caminho da felicidade, esse amor que está aqui vai ter, como falava o jardineiro, ser semeado, ser cultivado, regar para crescer, florescer e dar frutos que amadureçam e alimentem outras pessoas. Está tudo aqui dentro de nós. Então, Deus deu o tempo. Agora, o tempo, quem administra, somos nós. Deus não tem pressa.
Mas olha só, poxa, eu perdi muito tempo, estou perdendo ainda, não quero entrar nessa conversa de evolução, não, gosto de fazer o mal, acho que tem que me vingar mesmo, isso aqui é muito bom mesmo, porque quem vai passar por cima de mim? Eu sou assim, eu assino na Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou crescer assim e vou morrer assim. Assino na Gabriela, você é assim. Tudo bem, mas o planeta vai evoluir. E o planeta vai mudar de patamar evolutivo. E quem vai acompanhar a evolução do planeta é quem consegue se vincular à energia do planeta. Porque não vai vir ninguém, ó, tu vai para lá, tu vai para cá, não. É a energia que vai nos atrair. Se a minha energia não tem nada a ver com a nova Terra, com o planeta de regeneração, se a minha energia está completamente diferente dessa energia da nova Terra, Deus, no seu amor, na sua misericórdia, não vai me jogar para o espaço, não. Ele vai achar um outro planeta que tenha afinidade com a minha energia, para que eu continue evoluindo. Isso não é castigo, é misericórdia. E nós não vamos ser exilados. Eu não vou ser exilado, eu vou migrar até que eu aprenda e evolua. Então, a nossa doutrina espírita, ela é muito consoladora. Ela tem dentro dela várias matérias de estudo que é extremamente consoladora. E, para finalizar mesmo, nós sabemos que realmente a gente é arrastado por um monte de vicissitudes. São as dívidas, são as doenças, é o casamento, são os filhos. Mas não percamos a esperança. Não percamos a esperança. Se hoje nós temos um filho que escorregou nas drogas, escorregou em alguma espécie de crime, se nós temos alguém na nossa família que a gente sofre, essa pessoa não vai ficar esquecida. Quando ela quiser, quando ela estiver querendo, ela vai continuar a sua jornada evolutiva como qualquer outro. E lá na frente, vai se encontrar com a sua família espiritual. Porque o amor cria vínculo que nunca se desfaz. Quem nós aprendemos a amar hoje, nós amaremos para toda a eternidade. Para toda a eternidade. E esse é nosso grande compromisso com a gente mesmo. Que Deus nos abençoe e nos ajude, a esclarecer as nossas mentes e continuar nessa jornada cada vez mais disposto a aprender e a amar. Esse é o caminho. Que assim seja.